lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta sexta-feira, você acompanha um resumo das aulas da semana sobre políticas públicas para as mulheres nos governos do PT. Eu sou Denise Motadal, secretária nacional de enfrentamento à violência contra mulheres do Ministério das Mulheres. E na aula de hoje, nós vamos nos dedicar a conhecer o que está sendo desenvolvido e implementado pelo Ministério das Mulheres em termos das políticas públicas para as mulheres atualmente. Bom, houve um desmonte muito grande das políticas públicas que vinham sendo implementadas no Brasil desde os anos 80, naquele momento pré-constituinte, até a atualidade. Esse desmonte aconteceu por conta do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e que interrompeu as políticas que vinham sendo implementadas e colocou à frente do nosso país um governo que, infelizmente, desmontou diversas políticas públicas porque trabalhou com o conceito de mulher como se as mulheres não tivessem autonomia sobre a própria trajetória social, política, profissional, direito sobre o próprio corpo. Então, esse desmonte trouxe impactos fortes. O que nós, agora, no novo Ministério das Mulheres, né, no recentemente criado Ministério das Mulheres, pelo presidente Lula, é a primeira vez que o país tem um Ministério das Mulheres exclusivamente, está fazendo, sob gestão da ministra Cida Gonçalves, conduzido pela ministra Cida Gonçalves. Bom, primeiro, a reconstrução dessas políticas que foram desmontadas. E mais, com foco numa transversalidade muito grande. Então, no dia 8 de março, o presidente Lula lançou 29 programas e projetos, além dos decretos, envolvendo a área de políticas públicas para as mulheres. Portanto, nós estamos impulsionando as políticas públicas para que elas cumpram o seu papel de atenderem as mulheres nas diversas necessidades e áreas, na saúde, no trabalho, nos esportes, na educação, na cultura, em diversas áreas, né? São muitas as áreas que nós estamos implementando esses projetos. Vou falar um pouquinho desses projetos, né? Agora no início, para depois voltar o foco para as políticas públicas para as mulheres na área do enfrentamento à violência, porque é muito importante que esse conjunto de iniciativas do governo tenha divulgação. Bom, na área do trabalho, falando um pouquinho da área do trabalho, quem coordena essa área é a Secretaria de Autonomia Econômica, coordenada pela Rosane Silva, mas falando pontualmente da importância desses projetos, dessas iniciativas. O presidente Lula enviou para o Congresso Nacional
o pedido de ratificação da Convenção 190 da OIT. Essa convenção trata da prevenção, apuração e coibição do assédio sexual no mundo do trabalho, ter sido vítimas de abordagens inadequadas, de pressões para que se relacionassem sexualmente com seus gestores ou empregadores em troca de formação profissional, ascensão profissional, novos cargos, e isso precisa ser barrado. E uma reivindicação forte de todas as centrais sindicais do país entregues para o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva reivindicava a ratificação dessa convenção pelo Brasil. Então, essa foi uma iniciativa importante no mundo do trabalho. Além disso, o presidente Lula enviou para o Congresso Nacional o projeto de lei da obrigatoriedade da igualdade salarial entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Isso é muito importante, porque no Brasil as mulheres ainda, inclusive nas mesmas funções, ganham em média 20 a 30% menos que os homens. Então, é muito importante também essa iniciativa. Além disso, o governo federal fez o decreto de contratação de, no mínimo, 8% de mulheres em situação de violência. Todas as empresas que têm contratos com o governo federal, garantindo maior oportunidade para as mulheres em situação de violência de reestruturação e construção da sua vida. E agora, mais recentemente, o presidente Lula assinou o decreto que cria a legislação de garantir no mínimo 10% de contratação de mulheres em situação de violência nas vagas do SINE, do Sistema Nacional de Emprego. Então, isso vai também sendo uma política importante para o conjunto das mulheres, a igualdade salarial e a Convenção 190 da OIT, e também para as mulheres em situação de violência, porque muitas vezes um emprego é a porta para a mulher sair, romper com a situação de violência, para que essa situação de violência não se agrave e ela não seja assassinada. Então, são iniciativas importantes. Assim como o presidente enviou para o Congresso Nacional o projeto que cria licença maternidade dentro do projeto Bolsa Atleta do Ministério dos Esportes, como ele criou o Pronatec Mulher dentro do Ministério da Educação para garantir maior acesso das mulheres ao ensino técnico, para que elas possam, a partir daí, terem uma maior escolaridade e buscarem mais e melhores empregos, uma parceria mulheres com o Ministério da Promoção da Igualdade Racial, de criação do dia 14 de março, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e Raça. Então, essa data se tornou uma referência, que é a data do assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e a partir daí foi instalado um grupo de trabalho interministerial para que nós possamos elaborar ações de enfrentamento à violência política de gênero e raça contra as mulheres. Na área da saúde, a parceria para a dignidade menstrual, então nos kits do Sistema Único de Saúde serem distribuídos também absorventes higiênicos e, concomitantemente, um processo de orientação sobre os direitos das mulheres na área da saúde da mulher. Então, são parcerias, né? O enfrentamento à violência obstétrica, a garantia do parto humanizado na área da saúde, que são também fundamentais para as mulheres. Então, isso falando um pouco, foram diversos, né? Foram 29 projetos e programas lançados, inclusive pelo Ministério da Cultura, editais. Olá a todas, a todos. Meu nome é Tamires Sampaio.
Eu sou de São Paulo, sou advogada, tenho um mestrado em Direito Político e Econômico, sou militante do movimento negro, militante petista, e atualmente eu estou como assessora especial do ministro da Justiça e Segurança Pública, o ministro Flávio Dino, e sou coordenadora do PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Quero saudar o programa Elas por Elas, para mim é uma felicidade estar aqui falando com vocês, em especial para explicar um pouquinho mais sobre o que é esse programa, como ele foi criado, de onde surgiu e como ele se relaciona, com as políticas, para as mulheres, em especial as políticas de enfrentamento à violência das mulheres, né? Então, vou começar a falar um pouco da concepção do programa, né? O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o que que significa isso, né? Da onde que vem esse termo? Historicamente, no Brasil, a gente aprende e entende a segurança pública numa perspectiva da manutenção da ordem, prevenção de risco, e isso aliado a uma sociedade que foi construída com base na exploração da população negra a partir da escravidão, no genocídio dos povos indígenas, no genocídio da população negra, né, que o movimento negro há muito tempo denuncia, ou seja, né, através dessa dinâmica do racismo estrutural, a política de segurança pública, historicamente no Brasil, acaba se tornando uma política de criminalização, de exclusão, de encarceramento e de naturalização das violências, né, em especial dos homicídios, né, da morte que acontece em torno dessa população. E aí a gente pode ver isso claramente através dos dados, né? Então, em 2016 teve uma CPI sobre o assassinato de jovens no Brasil, e nessa CPI o relatório destaca que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado e que por conta desse tempo, né, de homicídios que ocorrem, é possível dizer que existe uma espécie de genocídio contra a juventude negra no Brasil. E aí, depois, nos anos seguintes, através de pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Atlas da Violência, o Mapa da Violência, também foi se identificando um aumento dos assassinatos contra as mulheres, em especial as mulheres negras. Então, falar sobre segurança no Brasil não pode estar relacionado apenas a essa noção da manutenção da ordem, porque na prática, manutenção da ordem significa manutenção de uma estrutura social que foi construída para necessariamente manter e naturalizar desigualdade e violência para uma parcela da população que é pobre, trabalhadora, que é periférica, que é majoritariamente negra. Então, pensar a segurança com cidadania, a segurança cidadã, é construir uma política de segurança que tenha como base não a violência, não a manutenção dessa estrutura social que é desigual, mas sim que tem como base a garantia de direitos. Então, segurança com cidadania significa que se constrói segurança a partir do acesso à educação, do acesso à cultura e lazer, a esporte, a moradia digna, a alimentação saudável, a mobilidade, o emprego, né? Todos esses conjuntos de políticas de direito considerados, né, como instrumentos para também garantir uma segurança. E aí o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, ele surge em 2007, já no segundo governo Lula, na época em que o ministro Tarso Genro era o ministro da Justiça, e ele surge nessa perspectiva, né, de construir uma política de segurança que tenha como base a garantia de direitos, em especial a articulação, né, entendendo a segurança como uma política transversal, ou seja, passou a estimular e incentivar projetos culturais, projetos de educação, projetos de prevenção à violência nos territórios em que o índice de vulnerabilidade social e econômica e violência era muito alto. E a partir disso foi articulando com o Ministério da Educação, o Ministério dos Esportes, da Cultura, as Secretarias de Juventude, de Igualdade Racial, das Mulheres, Direitos Humanos, para construir nesses territórios em que era identificado um índice de violência alto, políticas preventivas, políticas de garantia de direito. Isso somado
a capacitação e formação dos agentes de segurança, em especial os policiais militares e as guardas civis, e o incentivo a uma política de segurança voltada para a prevenção e voltada para a redução do uso da força, né? Então, para uma articulação de uma polícia comunitária, de bem articulada com os movimentos sociais. Durante agora essa retomada, né, do presidente Lula de volta à presidência da República, a gente retomou, junto com ele, o PRONAS. O PRONAS, infelizmente, ele foi se desmanchando, né? Foi um programa e uma política que não teve continuidade com o passar do tempo, mas que agora a gente está retomando e com força total. O programa ele foi lançado no dia 15 de março, em uma atividade junto com o presidente Lula, e que assinou o decreto, né, de lançamento do PRONAS 2. Eu espero que o PRONAS, espero que você, Tamires, espero que os companheiros do Ministério da Justiça consigam levar a cabo essa proeza de fazer os governantes compreenderem que a sociedade não está precisando só de mais polícia, a sociedade está precisando de mais Estado. Que o Estado interfira nas condições de vida das pessoas, na qualidade da educação, na qualidade do transporte, na qualidade da saúde, na qualidade da rua que as pessoas moram, na coleta de esgoto, no tratamento de esgoto, na qualidade da água que as pessoas bebem. Ou seja, tudo isso influencia no comportamento de um ser humano. E é isso que o Estado tem que fazer. E o PRONAS 2 agora, ao invés de ter uma série de ações, como tinha no passado, a gente resolveu focar em cinco eixos de atuação prioritárias. O primeiro eixo é o de enfrentamento à violência contra a mulher. O segundo é o de políticas de segurança com cidadania nos territórios de alto índice de violência e vulnerabilidade social. O terceiro é de políticas de cidadania, em especial educação formal e ensino profissionalizante para presos e egressos. O quarto apoio às vítimas da criminalidade, em especial as mulheres que foram vítimas de violência doméstica e as famílias que tiveram os filhos que foram vítimas de violência física, né, que perderam os filhos, então as mães que tiveram os filhos assassinados. E, por fim, o quinto eixo é o eixo de políticas de fomento a políticas de enfrentamento ao racismo estrutural e os crimes daí derivados. Todos esses eixos, de certa forma, eles estão intercalados, em especial o quinto eixo, né, que é a política de enfrentamento ao racismo estrutural na segurança pública, ele é transversal, né, a todos os outros eixos, mas a gente resolveu delimitar esses cinco para dar o norte, né, da atuação que o programa vai ter a partir dessa retomada. Eu vou aqui nessa nossa aula focar em especial no primeiro eixo, que é o de enfrentamento à violência contra a mulher, em especial enfrentamento ao feminicídio, porque acho que é nesse mês passado agora, o mês de março, é o mês em que a gente está tendo uma maior articulação, uma maior preocupação para garantir isso, porque os índices que têm sido colocados em relação à violência contra a mulher, em relação ao feminicídio no Brasil, são assustadores e têm aumentado, né, a cada ano. No último ano, a gente teve agora, no início do mês de março, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostrou que todos os tipos de violência contra a mulher aumentou, né? E aí todos os tipos, quando a gente fala sobre a violência física, a violência sexual, violência patrimonial, psicológica e moral. Todos esses tipos de violência teve um aumento no último período, pela primeira vez desde que esses dados estão sendo acompanhados. A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. Então, isso é resultado de, nos últimos anos, desde o golpe contra a presidenta Dilma, em especial agora durante o governo genocida, houve um desmantelamento das políticas de prevenção à violência contra a mulher e de enfrentamento à violência. Mais de 90% do orçamento das políticas de enfrentamento à violência e de prevenção foram cortados, né? Uma série de políticas que eram centrais e que deveriam
em especial durante a pandemia, ser cada vez mais fortalecidas, foram enfraquecidas. Isso aliado ao aumento de um discurso conservador, ultraconservador, misógino, que vem crescendo na sociedade como um todo e que tinha como porta-voz principal a pessoa que estava ocupando a cadeira de presidente da República na época. Olá, eu me chamo Iris Maria, eu sou uma jovem mulher feminista e estou prefeita na cidade de Apuiarés, no estado do Ceará. Minha, minha trajetória até chegar nesse lugar se deu muito no movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, então minha militância política sempre se deu nesse espaço de organização da classe trabalhadora. E ao tempo em que eu militava nesse lugar, nós fomos nos organizando também dentro da política, o que me trouxe nesse espaço do executivo da minha cidade, mesmo sem eu ter, talvez, nunca me imaginado nesse lugar. Eu fui nessa última eleição a única mulher eleita pelo Partido dos Trabalhadores no estado do Ceará, e estou hoje a primeira mulher a assumir o executivo da minha cidade. Então, isso traz algo muito importante para mim, que é a participação mais efetiva das mulheres no espaço da política, nos espaços de decisão, de poder, mas também traz um desafio muito grande. Minha cidade tem 66 anos de emancipação política e pela primeira vez tem uma mulher à frente do executivo. Então, todos os dias a gente já enfrenta desafios grandes por ser mulher e ainda nessa sociedade que, em meio a todos os avanços, a gente ainda enfrenta muitas dificuldades, porque é uma sociedade que ainda se apresenta muito, muito forte à desigualdade nas relações de gênero. No espaço da política partidária, eu afirmo que talvez de todos os lugares que as mulheres vêm ocupando, na política partidária ainda seja o lugar onde nós encontramos mais desafios, porque historicamente foi construído esse lugar como um lugar dos homens. Então, você está ocupando esse lugar, nos desafia a todo dia. Parece que a gente precisa estar provando de que nós podemos, de que a gente é capaz. Então, além de ser mulher, ser trabalhadora, uma agricultora, então ocupar esse espaço me deixa muito feliz, mas me desafia todos os dias a buscar fazer, e é o que eu venho fazendo diariamente, trazer um modelo de gestão participativa, comprometida com as demandas coletivas da população, e assim eu venho fazendo esse mandato do Partido dos Trabalhadores, também pela primeira vez que o Partido dos Trabalhadores ocupa o executivo na minha cidade. Então, é muito desafiador, mas é muito prazeroso também estar ocupando esse lugar. E aí eu recebi o convite de poder vir aqui nesse coletivo conversar, passar um pouco para vocês sobre a experiência do programa Bolsa Família no meu município, trazer algumas questões referentes, inerentes a esse programa. Eu acho muito importante que, ao trazer do programa Bolsa Família, é extremamente importante que, inicialmente, a gente traga um pouco dessa contextualização histórica do programa, que já passou por diversas mudanças, né, nomenclaturas. Então, eu acho que é importante a gente compreender inicialmente sobre esse programa, como é que ele nasceu, de onde que ele veio, em meio a tantos programas sociais que já existem no Brasil de transferência de renda. Então, o programa Bolsa Família, ele foi criado em 2003, no primeiro ano de gestão do nosso presidente Lula, e ele tinha um objetivo que era de unificar todos os programas de transferência condicionada de renda que existiam no Brasil naquele período. Porque existiam diversos programas com esse cunho que foram criados no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, a gente tinha Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação, Auxílio Gás. E aí a intenção do governo Lula, naquele momento, era de fato fazer uma unificação desses programas de transferência de renda
que já existia, transformando em um único programa, mas que tivesse também um objetivo, né, uma intencionalidade mais clara, fazendo a unificação de todos. Então, daí foi criado o programa Bolsa Família, que além da transferência de renda, ele se apresentou e ele propiciou, na verdade, o acesso às famílias beneficiadas aos serviços de saúde, de educação, a todos os beneficiários do programa Bolsa Família, porque ele veio trazendo algumas condicionalidades no que diz respeito a participação efetiva no programa. Então, para que eu fosse beneficiária, para que eu seja beneficiária do programa Bolsa Família, eu preciso cumprir algumas condicionalidades, e isso me leva a buscar o programa, a buscar os serviços de saúde e de educação. Então, isso proporcionou também uma articulação do programa Bolsa Família com outros programas oriundos de outras secretarias, mais diretamente saúde e educação. Então, todas as crianças e jovens que estão na idade escolar, eles devem estar matriculados, frequentando regularmente a escola, e toda a família deve estar em dias com as questões relacionadas à saúde, à vacinação das crianças. Então, isso foi trago como uma condicionalidade para estar, né, ser beneficiária do programa Bolsa Família. Durante o último governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos uma mudança do programa Bolsa Família, que foi substituído pelo Auxílio Brasil. E não foi uma mera mudança de o nome do programa. Na verdade, mudou muita coisa do programa, inclusive tirando essas condicionalidades que se apresenta desde o nascimento do Bolsa Família como uma contrapartida dos beneficiários. Com essa mudança no governo Jair Bolsonaro, acabou essa contrapartida dos beneficiários no que diz respeito a esses serviços de saúde e educação, e que acaba se transformando em condicionalidades para estar beneficiária do programa. Então, com essa mudança, cada família recebia o valor unificado de R$ 600, independente da composição familiar, e sem haver a obrigatoriedade de cumprimento de nenhuma condicionalidade para estar no programa. O que eu avalio que foi algo muito ruim, porque a gente tinha todo isso, incentivava as condicionalidades da saúde e educação, incentivava as famílias a buscar os serviços tanto de saúde quanto de educação, mas a gente tinha mais facilidade, inclusive, com relação à vacinação das crianças. Hoje a gente já encontra diversas crianças com vacinação atrasada, a evasão escolar aumentou, e aí não foi só fruto da pandemia, é claro que a pandemia também trouxe isso muito forte, mas isso acabou sendo também, não é que foi um incentivo, mas as famílias, elas acabaram não se preocupando tanto em acompanhar os filhos no que diz respeito à educação, porque já não era mais uma condicionalidade de fazer parte do programa. Então, a manutenção do programa Bolsa Família, na minha avaliação, ele é assim, é quase que uma forma de evitar uma convulsão social, entendendo que o Bolsa Família ele tirou 45 milhões de brasileiros da miséria. No meu município, eu tenho um índice alto de famílias em vulnerabilidade social, em extrema pobreza, que desde a sua criação, esse programa veio dando um suporte extremamente importante nessas famílias. Então, é diante desse entendimento que o próprio presidente Lula ele fez a sua última campanha com foco no programa, que voltou novamente a se chamar Bolsa Família, agora a partir do momento em que ele assume a presidência do Brasil. Então, retoma-se o Bolsa Família, trazendo novamente essas questões que estavam muito lá no seu nascedouro, essa interligação com os serviços de saúde e de educação. Então, hoje nós temos um novo Bolsa Família, que traz algumas questões que estavam lá quando nasceu em 2003, mas que traz também outras novidades e que os municípios estão, nesse momento, entendendo melhor do programa para ir também dialogando com as famílias beneficiárias. Então, o novo Bolsa Família, ele volta a operacionalizar o sistema de condicionalidades,
onde exige a frequência escolar, a vacinação, e ele também tem o foco na atualização do cadastro único e integração com o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, com uma busca ativa para incluir quem está fora do programa e a revisão dos benefícios com índices de irregularidades. Hoje, os municípios eles estão aí com um desafio enorme no que diz respeito à atualização dos dados, a fazer a revisão de benefícios, porque, infelizmente, a mudança ocorrida no governo do então presidente Jair Bolsonaro ocasionou uma série de questões que hoje a gente precisa retomar junto às famílias que estão beneficiárias desse programa. Olá, cumprimentar a todos e todas que estão assistindo essa aula do Elas por Elas. Eu me chamo Ellen Costa, eu sou coordenadora geral da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, do Ministério das Mulheres, e é um prazer poder participar e explicar um pouquinho hoje como funciona a central, quando foi que ela surgiu, os momentos que nós passamos, e essa fase atual do governo Lula reeleito pela terceira vez, e o retorno dessa política tão importante para todas e todos nós, né? Então, eu vou iniciar falando um pouco sobre esse panorama histórico. Eu queria colocar que a central, ela não tem tanto material assim que a gente possa buscar para apresentar realmente quando foi que ela iniciou, como era vista anteriormente, os processos que ela passou até chegar no formato atual. Então, a gente busca algumas pesquisas que foram feitas, eu estou me baseando bastante aqui na pesquisa da Daniela Carneiro Nogueira, um TCC que ela fez, e ela fez esse TCC entrevistando as funcionárias da época, as servidoras públicas que trabalhavam lá atrás, desde o início até a gestão Dilma, né, Dilma Rousseff. Então, ela conseguiu montar esse panorama histórico a partir dessas entrevistas, e eu vou colocar um pouquinho aqui para vocês. Então, a Central de Atendimento, ela inicia lá atrás, assim que Lula é eleito, em 2003, ele convida a ministra Nissaia Freire, nossa saudosa Nissaia Freire, para ser a secretária de Políticas das Mulheres. É o primeiro organismo que é criado, é ligado à presidência da República, e dentro da criação dessa Secretaria de Políticas para as Mulheres, na época, houve também a criação da Ouvidoria da Mulher, né? E essa ouvidoria, ela servia para solucionar problemas internos e também funcionava como canal de diálogo com a sociedade e recebia os relatos de violência. Então, paralelamente, a criação da secretaria e a criação da ouvidoria também estava sendo feita à época a discussão sobre a Lei Maria da Penha, né? O Brasil já tinha sido condenado no caso da Maria da Penha, e aí entre as condenações, o resultado é realmente a criação da lei, né? Então, a CPM, ela acompanhou de perto esses debates, e também, à época, estava ocorrendo a primeira Conferência Nacional de Política para as Mulheres, né, que foi em 2004. E dessa conferência, a sociedade já apontava a violência contra a mulher como uma questão relevante a ser enfrentada pelo Estado. Então, a SPM, perdão, à época, sentiu essa necessidade de criar um canal que pudesse informar as mulheres sobre os seus direitos e dar a elas orientações sobre a Lei Maria da Penha e disseminar as leis existentes, né? E dessa forma, a ideia de um serviço que viria a ser o Ligue 180 foi pensada no âmbito da ouvidoria e mais tarde também em conjunto com a Secretaria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que atuava dentro da SPM. Então, não existia naquela época nenhum conhecimento, nem expertise para poder montar um serviço como o Ligue 180. Dessa forma, a Secretaria das Mulheres buscou uma parceria junto ao Ministério da Saúde, que desde 1996 já tinha um serviço telefônico chamado Pergunte AIDS, né? E em 97 se tornou o Disque Saúde. Então, em março de 2003, voltando um pouquinho, é criado o Disque Saúde da Mulher, né, que era um projeto que contava com a parceria entre o Ministério da Saúde
e a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, com esse objetivo de acolher e orientar mulheres vítimas de violência. E em novembro de 2005, surge a Central de Atendimento à Mulher, né? A gente usa a sigla CAM, e a partir de 2006, a SPM assume aí a coordenação dessa central. Então, assim, no momento em que começava a surgir o que hoje se configura como o Ligue 180, pensava-se em um serviço próximo ao que era o Disque Saúde na época, né? Servia apenas para prestar informações. E, além disso, antes da central, a então Secretaria de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da época tinha como objetivo também a articulação de instituições. Então, com a criação do Ligue 180, essa temática de violência de gênero passa para um caráter mais executivo, né, da política de enfrentamento à violência. Então, a central, que começa como um projeto de parceria com o Ministério da Saúde, e apenas com o objetivo de prestar informações, ele passa a alterar essa lógica de funcionamento da própria Secretaria de Violência do país inteiro, e aos poucos ela vai incorporando também a função de receber denúncias, né? E aí, já agora, em 2014, o Ligue 180 ele incorpora oficialmente a função de Disque Denúncia, passando a receber e encaminhar denúncias, né? E, além disso, também havia toda uma articulação com o Ministério das Relações Exteriores para o Ligue 180 também ser utilizado e poder atender em outros países, chegou até 16 países à época, né? Hoje, o Ligue 180 ele é definido, segundo a legislação, como um serviço telefônico de utilidade pública, de âmbito nacional, disponível às mulheres vítimas de violência, que serve aí, no geral, para prestar informações sobre direitos, encaminhar denúncias, prestar informações sobre serviços, e ele deve estar disponível ininterruptamente, né? A base legal ela é configurada pela Lei 10.714, de 13 de agosto de 2003, que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar em âmbito nacional esse tridígito, né, que é o número telefônico 180 destinado a atender denúncias de violência contra a mulher. E essa lei de 2003 dava autorização às DEANs, né, e às delegacias de polícia civil, DEANs, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, né, para a criação do número telefônico, mas foi alterada em 2014, né, por essa lei 13.025, de 3 de setembro de 2014, que passa essa responsabilidade desse número para a central que atua ali dentro da esfera da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, né? E aí a gente tem, então, as atribuições do Ligue 180, elas estão definidas no decreto 7.393, de 15 de dezembro de 2010, assinado pelo então presidente Lula. E lá estão todas as definições do que é a central, que é muito além da questão só da denúncia. Então, ela recebe, registra relatos de violência, ela dissemina informações sobre serviços, por isso ela sempre tem que estar bem atualizada, e ela, mais importante ainda, consegue fazer o recorte sobre os dados específicos dessa violência, faz o recorte sobre agressor, sobre as vítimas agredidas, os tipos de violência, quem são essas mulheres, a região que elas vivem, que a partir do golpe que foi implementado em 2016, né, com o impeachment da presidenta Dilma, a gente tem a entrada do Temer, e, posteriormente, a eleição do Bolsonaro, e, a partir daí mesmo, um desmonte, uma política de desmonte, que eu costumo caracterizar, que foi empregada por esse governo Bolsonaro, a partir do sucateamento das políticas públicas, né, para as mulheres, e tem aí uma redução contínua do orçamento destinado para o desenvolvimento das ações, tanto a continuidade das ações que já vinham sendo implementadas, quanto o desenvolvimento de novas ações, o que acabou impactando o país inteiro, né? Então, a gente tem, a partir do governo Bolsonaro, o sucateamento
da central de atendimento à mulher. Olá, eu sou a professora Josete, vereadora em Curitiba pelo Partido dos Trabalhadores, sou filiada ao PT desde 1990 e sou professora da educação básica, professora da Rede Municipal de Curitiba. Sou sindicalista também, essa é a minha origem, né? Fui da direção do nosso sindicato aqui em Curitiba e a partir, né, de um debate coletivo é que eu acabei entrando na carreira política, né? Saí candidata em 2004 e estamos agora no nosso quinto mandato como vereadora. Então, essa é a minha trajetória. Então, é desse lugar que eu me coloco para discutir com vocês, para trazer algumas informações. Como mulher, nós sabemos todas as dificuldades que temos para superar as barreiras da sociedade, que é machista, que é patriarcal, e onde ainda a igualdade entre homens e mulheres não está presente. Ainda são os homens que ocupam a grande parte dos espaços de poder, seja numa empresa privada, seja no executivo, nos legislativos. Então, nós precisamos de políticas públicas para que tenhamos as mesmas oportunidades que os homens têm. E eu gosto sempre de falar que nós não queremos ocupar o lugar dos homens, nós queremos ocupar o nosso lugar. Nós somos quase 52% da população brasileira, e se nós nos reportarmos aos parlamentos, né, não chegamos nem a 15% de mulheres ocupando esses espaços. Então, tanto na política como nos cargos do poder público, mas mesmo quando nós tratamos de empresas privadas, as mulheres, elas ainda precisam, né, ter a garantia, né, dos mesmos direitos. E foi nesse sentido que, no dia 8 de março, o nosso presidente Lula lançou, né, diversas ações vinculadas ao Ministério das Mulheres. Mas o que eu acho bem interessante é que essas ações, elas estão articuladas com os mais diversos ministérios, e é nesse sentido que nós avançamos, porque o Ministério das Mulheres, ele não vai conseguir avançar tendo ações isoladas. Nós vamos garantir políticas públicas efetivas tendo essa ação com todos os ministérios, essa ação interministerial. Uma das questões que o presidente Lula anunciou como um programa, né, como uma ação do governo federal, foi a assinatura de um projeto de lei que estabelece a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função no trabalho. Então, esse é um compromisso que o presidente já trouxe durante a campanha eleitoral e que agora esse projeto será encaminhado para o Congresso Nacional, e nós entendemos que é um grande avanço. No setor público, as carreiras são idênticas, os salários são iguais, mas na iniciativa privada, nós sabemos que, principalmente nos cargos, né, de maior poder, na hierarquia de uma empresa, muitas vezes as mulheres fazem o mesmo trabalho, ocupam o mesmo cargo e o seu salário é bem menor. Então, acredito que esse foi um aspecto que traz, né, possibilidades de construir essa igualdade entre homens e mulheres. Outra discussão que
que foi pautada para esse 8 de março foi o combate ao assédio e à violência, tão presentes na vida das mulheres. Então, a medida, né, colocada pelo presidente Lula é que nós vamos fazer o enfrentamento dessa violência, né, do assédio em relação às mulheres, no sentido de ratificar a Convenção 99 da OIT, né, que trata da eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho. Então, a OIT, esse tratado internacional que foi criado em 2021, né, portanto é recente, ele estimula os países a adotarem essas políticas, né, de prevenção à violência e de punição à agressão no ambiente de trabalho. Tá? Esse é um tema que também, né, leva, em grande medida, à superação da desigualdade. Nós sabemos que o assédio sexual e moral ele ainda é muito presente nos espaços de trabalho. Outra questão é o combate à pobreza menstrual, né? Hoje a gente tem trazido um outro termo, né, que é a garantia à dignidade menstrual, com o compromisso de distribuir absorventes gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Então, esse também é um debate muito importante, ainda um tanto incipiente, né? São poucos os lugares onde se faz esse debate, mas esse é um problema, né, que interfere no dia a dia das mulheres, né? Nas escolas, que é onde eu sempre trabalhei, a gente sabe que muitas vezes nós temos meninas que faltam aulas porque não têm acesso a um absorvente, né? Então, não é possível no país nós termos nossas jovens, nossas adolescentes não indo à escola por não ter acesso a esse item que é tão básico. Outra questão que avança, né, nesse pacote que o presidente colocou é a cota para vítimas de violência em contratações do poder público. Então, é garantir que 8% da mão de obra para mulheres se destine às mulheres vítimas de violência. Grande avanço aí também. Porque para superar a violência, as mulheres têm que ter autonomia econômica. Muitas vezes as mulheres se submetem à violência porque não têm alternativa. Pensam nos seus filhos, nas dificuldades que elas podem ter quando, enfim, resolverem romper um relacionamento abusivo. Muitas vezes elas não têm renda, não têm um trabalho, e o medo, né, de passar uma situação mais difícil, fome, enfim, não ter onde morar com os seus filhos. Então, eu acredito que é uma ação bastante importante. Também a licença maternidade no Bolsa Atleta. A gente sabe que hoje as mulheres são muito prejudicadas, né, as nossas atletas, porque elas não têm alternativa de renda quando estão em licença maternidade. Então, é mais um avanço. E também acho importante tratar aqui da retomada de programas que foram extintos durante o governo Bolsonaro. Então, um deles é o programa Mulher Sem Violência. E a proposta é que haja a construção de 40 casas da mulher brasileira, que foi um programa criado lá no governo Dilma e que também acabou não tendo continuidade no governo anterior, agora à eleição do nosso presidente. Anote na sua agenda, é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.
Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.